Olá, tudo bem com você? Desejo que você esteja em casa, em paz, em segurança, para a gente começar essa nova trajetória, juntas e juntos, no curso Viver, Ler e Escrever, Letramentos e Ressignificações de Prática de Leitura e Escrita no Ensino de Línguas. Antes de eu apresentar a proposta para vocês, eu quero me apresentar brevemente. Alguns de vocês não me conhecem. Eu sou Bruna Paiva de Lucena e nesse momento estou realizando meu pós-doutorado em Linguística Aplicada na Universidade de Brasília sob a supervisão, né, da professora Mariana Mastrella Andrade, que vocês vão conhecer depois. Esse meu curso de pós-doutorado que eu estou fazendo agora, né, essa prática do pós-doutorado, está sendo um momento de culminância de, na verdade, quase três áreas que, de alguma forma, estão percorrendo a minha trajetória profissional. A primeira, né, que chegou primeiro, que foi a literatura. Eu fiz o meu mestrado e o meu doutorado em literatura no Departamento de Teoria Literária e Literaturas da Universidade de Brasília, sob a orientação da professora Regina Dalcastain. Inclusive, se vocês quiserem conhecer um pouco mais, eu publiquei a minha tese pelas edições Carolina e se chama Poéticas a Céu Aberto e está disponível na versão e-book. Então, nesse momento, eu estudei a literatura nos exercícios de crítica literária, especialmente a literatura feita por mulheres, de base oral, marginalizadas, periféricas, tentando pensar a historiografia literária brasileira, né, especialmente. Né. Eu me torno, posteriormente, professora da Secretaria de Educação do Distrito Federal, na Educação Básica, e me vejo com novos desafios, que esses meus conhecimentos literários me ajudaram, obviamente, mas que eu me vi diante da dificuldade e mesmo dos desafios, né? Não a dificuldade não no sentido negativo, de pensar modos de levar a literatura, de contribuir para a formação de leitores e de escritores no ambiente escolar. E ao mesmo tempo que eu tinha conhecimentos literários, eu não tinha essa metodologia, esse conhecimento didático, esse modo de fazer elaborado que eu conseguisse contribuir para a democratização dessa sala de aula, para a efetivação do que eu acreditasse que fizesse sentido. Então, eu tive a oportunidade, né, de ingressar nesse pós-doutorado em Linguística Aplicada, que é essa área, né, que vai juntar a língua, que eu consigo juntar língua, literatura e educação para pensar esses modos de fazer. Né? Então, eu tô nesse momento e, primeiramente, eu penso quando eu crio, né, pensando teoricamente essa metodologia que eu venho desenvolvendo tanto teoricamente como na prática, né, hoje como formadora de professores, e nesse momento meu de reflexão, de desenvolvimento dessa metodologia crítica, eu crio um curso, né, no momento anterior à pandemia, de 60 horas, em que eu trago literatura de mulheres, né, o nome desse curso era Lendo Mulheres do Agora pelo Mundo, em que eu, com um grande leque de muitas escritoras que escrevem em diversas línguas espalhadas pelo mundo, pensar essas práticas de leitura e escrita. E que era um curso para ser realizado presencialmente, em que nós desenvolveríamos nossas experiências e nossas práticas e cada um, né, ia criar sua metodologia através dessas trocas, né, nessas 60 horas, então seriam 12 encontros e a gente poderia desenvolver tudo isso, né, através do nosso afeto, das nossas trocas de experiência, das leituras conjuntas. Com a realidade, né, dessa nova demanda desse mundo pós-pandemia, eu me vejo num momento de angústia e de não acreditar que esse curso poderia funcionar da forma que ele estava nesse modelo à distância. Por quê? É um curso que ele era formado pela presença, que era formado pela troca e que as leituras eram muitas leituras, então a gente teria que muitas vezes dividir em grupos na sala. E eu não me pausei mesmo, tive um momento assim de total ausência de acreditar naquele curso e tive que me ressignificar, né? Me encontrei porque eu não acreditava que aquilo podia acontecer virtualmente, né? Mas nessa pausa, na tentativa de me reconstruir, de dar sentido para essa angústia, ao mesmo tempo contribuir nesse momento e de acreditar na metodologia que eu estava criando, eu criei um novo curso em um modelo menor, né? Porque eu acho que as urgências da vida nesse momento, né? Tem muitas coisas que a gente tem que realizar e é um momento de muita transformação para todos, né? Criei essa proposta de um curso, né, o nosso Viver, Ler e Escrever, que ele se realiza em 20 horas, mas que nós vamos vivenciar cada etapa
dessa metodologia. Cada atividade nós vamos experienciar, só que de uma forma, na verdade, não é nem condensada, mas com menos objetos literários, né? Com menos literatura e tem coisas para a gente ler, a gente vai ler semanalmente, vai produzir, vai escrever, vai pensar, só que de alguma forma foi importante porque eu fiz um exercício de concisão, que é sempre muito importante para a gente fazer em tudo que a gente realiza, né? Tirei a prolixidade, momentos que a gente poderia, às vezes, vivenciar de outras formas, repensar. Então, tornei um curso mais enxuto, mas que eu acredito muito, que eu acho que pode sim contribuir para a sua prática profissional e para esse momento que nós, cada um de vocês e eu também, temos que repensar nessa sala de aula, talvez agora em aulas em salas, né? Que a gente vai repensar onde estão essas salas, que vai ser também um dos conteúdos do nosso curso, né? E que esse curso nasce desse momento e também eu saindo dessa zona de conforto, como eu acho que cada um de vocês se matricular nesse curso é de alguma forma também sair dessa zona de conforto, mas que ao mesmo tempo a gente está indo para um outro canto, para um outro lugar que eu acredito ser de acolhimento, de libertação e de alguma forma a gente vai contribuir para que cada um de nós reacenda essa chama profissional que a gente, né, tem, que a gente acredita na nossa profissão e que a gente pode realmente contribuir para essa transformação que o nosso mundo tanto precisa, né? Então, a primeira atividade que a gente vai realizar no nosso curso é uma estratégia pedagógica, didático-pedagógica, aliás, que eu tenho chamado agora, com a criação dessa metodologia, de Memorialma. É o memorial, quem fez curso comigo, né, meus alunos do ensino fundamental, do ensino médio, né, eu venho aprimorando essa estratégia pedagógica do memorial já há bastante tempo, né, vários alunos já fizeram, né, quem foi meu aluno fez em diversos formatos, versões, perspectivas, e que agora eu venho propor para vocês, que é essa primeira atividade que a gente vai realizar agora, nesse primeiro módulo, que é a escrita do memorialma. O que é o memorialma, de onde vem essa palavra? É a mistura, né, a junção dessas duas palavras, de memorial com alma. O memorial nada mais é do que uma narrativa memorialística que a gente vai remontar a nossa memória, reconstruir a nossa história. E por que eu coloco essa palavra alma, né, junto? Não tem nenhuma conotação religiosa, mas é para dizer desse encontro com a essência, com essa história que nos percorre, que nos atravessa e que vem significando a nossa trajetória profissional, especialmente nesse caso agora, para a gente pensar a palavra na nossa vida. A leitura e a escrita, desde a nossa infância, uma música que a gente escuta, um trecho que a gente leu em algum lugar, a televisão, enfim, depois a gente vai falar um pouco mais disso, né? Já está disponível no e-mail de vocês, essa proposta está bem detalhada, né? Que vocês vão ler direitinho, vão poder tirar dúvidas comigo. É só vocês também, qualquer dúvida, me escrever no e-mail lendomulheresdoagora@gmail.com. E que nessa nossa primeira atividade, se vocês tiverem também alguma dificuldade, a gente pode marcar um encontro virtual, pelo celular, enfim, para que não fique nenhuma dúvida. Nessa primeira, né, a gente também tentando ressignificar essa virtualidade. Então, essa primeira atividade vai ser, né, um teste mesmo, até porque vocês vão ter que entregá-la ela só no último módulo, então a gente tem bastante tempo, mas é legal vocês já começarem a pensar sobre ela, né? E todas as atividades do nosso curso, o que vai nos guiar será a leitura de um texto literário, né? O primeiro texto literário que eu estou propondo a leitura é um poema muito especial de uma poeta muito especial, que é a Varsóvia Szymborska, né? Nem sei se fala assim o nome dela, ela é uma polonesa, né? O polonês é uma língua pra gente muito difícil, né? E que ela tem esses dois livros publicados aqui no Brasil. Ela ganhou o Nobel de Literatura em 1996, só que ela foi publicada no Brasil, né, bem depois, né, agora sim que ela já está um pouco mais conhecida, e que ela, nesse poema, que está lá na proposta de vocês, ela nos provoca a pensar o que cabe e o que não cabe nessa narrativa do currículo, né? Daquilo que é o currículo profissional, porque a gente pode entender que o memorial seja um currículo mais estendido, narrativizado, mas não é, né? Nesse memorialma que a gente vai construir, cabe não só o que tradicionalmente cabe no currículo, que seriam as vitórias, o que a gente conseguiu, os troféus, os títulos, não. Cabe também o que está ao redor disso e que também é tão significativo para a nossa vida profissional. Então, a gente reviver, remontar essa história, reescrever nessa história. E por quê? Para, de alguma forma, a gente repensar
o que somos agora e o que queremos ser, né? Repensar essa prática profissional de como a palavra está na vida de cada um, porque só a gente pensando nisso a gente pode propor para o nosso aluno, para o estudante, para a estudante, para ela fazer o mesmo e para chegar para a consciência de que como a leitura, de como a escrita está na nossa vida, onde a gente quer chegar ou onde a gente não quer chegar, para que seja consciente, né? E aliada a Szymborska, também tem 2 textos que fazem muito sentido para mim, foram muito importantes na minha trajetória, e principalmente nesse exercício desse memorial de pensar, que é um texto da Conceição Evaristo, né, a grande escritora, né, de literatura afro-brasileira, Conceição Evaristo, que é Da Grafia ao Desenho de Minha Mãe, que é esse memorial dela mesmo, de como a palavra está na vida dela, de como ela a primeira coisa que ela viu escrita, a primeira coisa que ela escreveu, qual o sentido que isso tinha na vida. É uma narrativa muito bonita, né, escrita por essa grande escritora, né, que é uma leitura que eu coloquei lá como obrigatória, porque pode ser nova para muita gente, e uma leitura, né, um outro texto que eu coloquei, que é uma leitura complementar, porque eu acredito que muitos e muitas de vocês já tenham lido, que é A Importância do Ato de Ler, de Paulo Freire, que ele também é um texto autobiográfico muito bonito do Paulo Freire, em que ele conta também para a gente de como a palavra nasce na vida dele, a importância disso e o que é em relação à palavra, ao mundo. Enfim, é um texto muito bonito e que faz a gente compreender muito esses mecanismos de leitura no contexto das nossas aulas, das nossas escolas, dos nossos estudantes, e para a gente de alguma forma pensar isso de uma forma mais plural e mais democrática, né? Então essa é a nossa primeira atividade. Eu espero que vocês tenham prazer em realizá-la, porque é de alguma forma um privilégio a gente pensar sobre nós mesmos, né? Em um mundo tão atordoado, né? Então, de alguma forma, a gente se dá esse silêncio nesse momento, essa quietude, para a gente pensar na gente e escrever esse texto, né? E agora também essa semana a gente vai ter o nosso primeiro check-in na sexta-feira, dia 12, às 15 horas. Eu espero encontrar todas e todos vocês na nossa primeira reunião virtual, para a gente já criar essa rede, esse elo, nessa reunião que a gente vai se olhar um pouco, se reconhecer, eu vou propor algumas coisas, vocês vão poder perguntar, né, para que a gente firme mesmo essa nossa rede, que a gente seja esse espaço também de respiro e que a gente possa compartilhar algumas coisas e para que a gente de alguma forma consiga nos manter conectados, né? Porque é essa conexão que vai fazer toda a diferença para as coisas que a gente vai conseguir construir nesse curso, né? Então, eu desejo que todos aproveitem muito o curso, sejam bem-vindas e bem-vindos ao nosso curso e que a gente possa aproveitar esse espaço para transformar um pouquinho a nossa prática profissional. Muito obrigada e até a próxima! Dica de leitura da Léo e Bruna! Oi, gente, eu me chamo Leonora e hoje eu queria indicar 2 livros com a minha mãe. O primeiro livro que eu queria indicar é A Cientista, 50 Mulheres da... Esse livro eu acho ele muito legal, porque ele fala sobre mulheres cientistas que mudaram o mundo. E muitas delas não foram reconhecidas pelo seu trabalho. E quando você lê esse livro, você começa a reconhecer, você começa assim a falar, nossa, eu não sabia que uma mulher que tinha feito isso. Eu mesmo já me impressionei várias vezes com esse livro. E por isso eu acho muito legal e vale super a pena você ler, você comprar. E agora é a minha vez de indicar um livro também de uma grande mulher, uma grande escritora, né? Que é a Mary Shelley. Gente, quem não ouviu já falar sobre a história do Frankenstein? Seja no filme, escutou a história, uma história em quadrinhos. Só que nem todo mundo sabe que foi uma mulher que escreveu essa história, né? Esse romance ele foi escrito em 1818, aliás, ele foi publicado, né? Ele foi escrito um pouco antes, em que a Mary Shelley faz muito sucesso com essa obra, primeiro publicada anonimamente, depois com o nome dela, né? E ela não faz tanto sucesso, né? Ela publica outras coisas, né? Ela assim não fica muito conhecida na história, porque o que sobressai ao nome dela, né? Que naquele momento a gente imagina que sociedade era, é a própria história, né? Que ganha vida. Para quem já conhece a história do Frankenstein e não leu esse livro, vai estranhar um pouco, porque é uma atmosfera mais densa, mais sombria, mas é incrível entrar nesse universo de ficção científica e conhecer essa grande escritora
que teve a vida dela, né, contada em uma adaptação cinematográfica pela Netflix, que vale a pena assistir. Embora seja muito ficcionalizada e romanceada, é uma forma da gente já conhecer um pouquinho dessa história. Muito, muito obrigada e tchau!